Olá, nós somos alunos do segundo ano e iremos apresentar um trabalho sobre a evolução dos vegetais, feito pelos alunos Bruna, Pia, Ana Paula e Thay. Nós iremos falar sobre a conquista do meio terrestre. O reino vegetal engloba as briófitas, pterodófitas, angiospermas e gimnospermas. As briófitas são plantas que não têm vasos condutores e são conhecidas como plantas avasculares. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem vasos condutores. Também são conhecidas como plantas vasculares ou traqueófitas. As primeiras plantas originaram-se das algas verdes, conhecidas como cloropíceas. As briófitas desprovidas de vasos condutores restringiram-se a ambientes dotados de elevada umidade. As pteridófitas dotadas de vasos puderam explorar melhor o meio e foram mais longe, sendo consideradas as primeiras plantas vasculares a invadir o ambiente terrestre. Graças ao seu tamanho, favoreceram a instalação de briófitas nos espaços disponíveis, também dotados de umidade. As adaptações necessárias à invasão do meio terrestre. Os vasos condutores possibilitaram a rápida condução de água e nutrientes até as células mais distantes dos centros de absorção. Absorção de água e nutrientes. Associação com fungos. A eficiente absorção de água e nutrientes foi fundamental para o sucesso da invasão do novo meio. Evidências disponíveis permitem afirmar que as raízes das primeiras plantas vasculares estabeleciam uma associação com fungos, as micorrizas, que ampliava consideravelmente a capacidade de absorção de água e nutrientes. Hoje, a maioria das plantas terrestres possui esse tipo de associação. Impermeabilização. São substâncias ferrosas e permeabilizantes, o que evitou a excessiva perda de água. Trocas gasosas. Eficiente mecanismo de trocas gasosas com meio aéreo. Sustentação do corpo. Tecidos rígidos com paredes celulares impregnadas por uma nova substância, a lignina, possibilitaram a sustentação do corpo no meio aéreo, uma vez que o ar menos denso que a água era incapaz de exercer essa tarefa. Reprodução. A possibilidade de reprodução na ausência de água ambiental foi fundamental para a conquista do meio terrestre. As primeiras plantas vasculares, pteridófitas, dependiam da água do meio para o deslocamento dos gametas. Progressivamente, porém, surgiram plantas mais complexas que dispensaram a água ambiental para o transporte de gametas. Sementes. Não adianta apenas o vegetal adulto estar adaptado às condições do meio terrestre. Embriões são vulneráveis à falta de água. O surgimento de sementes resolveu esse problema. O embrião passou a ficar dentro de um meio desidratado, rico de reservas alimentares e protegidos por um revestimento. Iniciava-se então o desenvolvimento do embrião até a forma do adulto. Hoje, gimnospermas e angiospermas são as únicas plantas vasculares dotadas de sementes. Fruto. O ponto culminante da evolução vegetal no meio terrestre foi o surgimento do fruto. Ele protege melhor a semente e favorece sua eficiente dispersão pelo ambiente terrestre. Atualmente, apenas as plantas do grupo das angiospermas produzem fruto. Nos processos de reprodução sexuada existe grande possibilidade de variabilidade genética entre os descendentes. Isso acontece graças a dois eventos fundamentais, a meiose e a fecundação dos gametas. A sexualidade cria diferenças e tende a manter o que já existiu. Reprodução sexuada. Uma das importantes diferenças é que na maioria dos vegetais, a produção sexuada envolve um ciclo reprodutivo, no qual, diferentemente do que ocorre nos animais, há alternância de dois organismos adultos. Esse ciclo, conhecido como haplodiplombionte, é característica marcante dos componentes do reino vegetal e de alguns do reino protista. Briófitas são algas complexas. Briófitas são plantas avasculares de pequeno porte encontradas em meio aquático doce e terrestre úmido. Nas briófitas, o talo possui alguns tecidos simples, organizados, mas não há tecido condutor. Nas células das briófitas há muitos e pequenos cloroplastos, ao contrário do que ocorre com as algas, nas quais a regra é haver apenas um cloroplasto
Briófitas são algas complexas? Briófitas são plantas avasculares de pequeno porte encontradas em meio aquático doce e terrestre úmido. Nas briófitas, o talo possui alguns tecidos simples, organizados, mas não há tecido condutor. Nas células das briófitas há muitos e pequenos cloroplastos, ao contrário do que ocorre com as algas, nas quais a regra é haver apenas um cloroplastos grandes por célula. O tamanho das briófitas está relacionado à ausência de vasos condutores. A reposição por absorção é um processo lento. O transporte de água ao longo do corpo desses vegetais também é lento. Ocorre por difusão de célula a célula. Uma vez que não há vasos condutores, o tamanho das briófitas, então, não pode ser grande. Quais são e como são as briófitas mais conhecidas? Hepáticas, anteferófilas e musgos são as briófitas mais conhecidas. Há duas gerações diferentes, o gametófito e o esporófito, que se alternam no ciclo haplodiplobionte. Há duas gerações de morfologias diferentes, o gametófito e o esporófito, que se alternam no ciclo haplodiplobionte. O gametófito é a geração duradoura. Nas hepáticas, tanto as aquáticas quanto as terrestres, o talo que apresenta o gametófito é uma lâmina extremamente delgada. Nas terrestres, o gametófito apoia-se no solo por meio de finíssimos rizóides. Na época da reprodução, surgem estruturas com formato de guarda-chuva, contendo os órgãos produtores de gametas. Há musgos extremamente pequenos, em paredes úmidas e vasos encharcados de xaxim. O musgo diploide tem aspecto totalmente diferente do musgo da geração haploide. Ele cresce apoiado no organismo verde feminino, sendo formado por uma haste, em cuja ponta há uma dilatação responsável pela produção de células reprodutoras. Essa geração é dependente, em termos alimentares, do organismo no qual está apoiado. Metagênese nos musgos. Envolve a alternância de duas gerações diferentes na forma e no tamanho. São de sexos separados e duram mais que o esporófito. Possuem órgãos especializados na produção de gametas. O gametândio masculino, no seu interior, são produzidos vários gametas por mitose, os anterozoides. O gametândio feminino é o arquegônio, que produz apenas um gameta feminino, a oosfera. Pteridófitas. Foram as primeiras plantas com vasos condutores. As pteridófitas foram as primeiras plantas vasculares que surgiram na Terra. Atualmente, as mais conhecidas são as cavalinhas, celanginelas, os licopódios e os diferentes tipos populares de samambaia. As pteridófitas não produzem flores, nem sementes, muito menos frutos. Samambaias. Pertencem à classe das filíceas. Na maioria delas, o caule subterrâneo, chamado rizoma, forma folhas aéreas. De modo geral, as folhas das samambaias apresentam divisões e crescem em comprimentos pelas pontas. Metagênese na samambaia. Nas samambaias, há uma inversão importante na duração das fases. Esporófito é que é duradouro e de maior tamanho, correspondendo à samambaia conhecida de todos. O gametófito é pequeno, portanto autótrofo, mas de curta duração. As primeiras plantas com sementes. Tem folhas longas e finas como agulhas ou longas, curtas e secas como escamas.